Gente, estou fazendo o segundo vídeo sobre as fadinhas, atendendo a pedidos que muitos gostaram e quiseram saber mais e perguntaram para mim como que elas se comunicam, como que elas vêm. Então, vou começar desde o começo. O início foi o seguinte: por causa de um móvel meu que estava muito velho na parede, cheio de panelas, ele despencou e eu joguei o móvel fora. E empilhei as panelas todinhas em cima de uma máquina de lavar louça. Aí eu comecei a notar que começavam a estalar as panelas. Durante a noite, instalava as panelas. Mas não se movia. Em vez em quando, algumas só que se ajeitavam no lugar. Foi daí que eu tive a ideia de colocar uma câmera de infravermelho na cozinha. Daí começou a filmar, eu fazendo filmes, e a câmera ligava a qualquer movimento na cozinha, a câmera ligava. E ela gravava 2 minutos de filme. Chegando a gravar até 64 vídeos por noite, de 2 minutos cada um. O dia seguinte eu selecionava os vídeos, via qual que eram os melhores, o que realmente apareciam algumas aparições. Daí aqueles eu resumi, cortei e para mostrar para vocês. Mas tudo começou eu fazendo uma análise, um estudo e uma pesquisa. Notei que pela periferia estava muita faísca saindo na parede. E olhando bem, comecei a ampliar, fui ver que era fadinhas. Daí fui fazer uma análise e usei o quê? A parte química, a parte física. E foi daí que eu comecei a ver o que elas se alimentavam, o que elas queriam. Daí eu comecei pesquisando, via que ela saía do alumínio. Porque o infravermelho batendo no alumínio, ele emite um grau de eletricidade. E fui ver que elas não estavam assim, com uma eletricidade dessa que a gente conhece de tomada, de 12 volts, de 6. Mas sim, com eletricidade estática. Então elas saíam do alumínio, produzindo uma eletricidade estática. Elas roubavam essa eletricidade estática do alumínio para elas se materializarem e sobrevoarem sobre a cozinha. Reparei que quando elas saíam do alumínio, a lâmpada do infravermelho estava acesa. E as panelas estavam bem juntinhas uma da outra. Foi daí que eu fui ver que era como se fosse um condensador, uma célula. Daí eu projetei uma máquina para mandar mais eletricidade de estática, que é esta máquina aqui que eu vou mostrar agora. Projetei essa máquina, é uma máquina simples, não é complicada. É uma máquina que ela usa como se fosse uma antena de TV. Alumínio, um túnel do tempo. Tudo com bobinas. E aqui atrás da máquina, vocês vão ver o quê? As luzes do infravermelho. E eu fiz uma célula. São 2 placas de alumínio. E elas não estão encostadas uma na outra. Elas estão separadas por um plástico bem fininho. E isso faz com que a luz infravermelho rebata entre uma e outra. Porque o alumínio tem que estar bem espelhado para surgir a eletricidade estática. Coloquei as bobinas, uma de alta e uma de baixa. Então, é uma máquina simples, não é complicada, mas é uma máquina que nunca foi inventada. É como se fosse um condensador eletrolítico. Então vocês vão ver o seguinte: montei a máquina para poder fazer com que a eletricidade estática saísse com mais velocidade e pudesse ver ela se materializando melhor. Porque eu reparei em todos esses vídeos que eu gravei que elas saem sempre do alumínio. Então eu fiz a máquina
preparei a máquina, elas estavam vindo normalmente, eu estava pondo açúcar na mesa, pondo as coisas na mesa, vendo o que elas gostavam, o que não gostavam. De todas as coisas que eu coloquei na mesa, o que elas gostaram era só do açúcar. E do alumínio, que eu colocava aquelas folhas de alumínio na mesa para esperar elas. Coloquei orquídeas, não adiantou nada. Coloquei sal, coloquei pimenta, coloquei tudo que vocês pensarem, fubá, tudo para ver qual é a preferência dela. Então vejamos o seguinte, tudo que elas queriam é alumínio e açúcar. Quando eu coloquei a máquina, coloquei a câmera filmando durante a madrugada, pensando que ia ser o melhor. Todo mundo falava, qual é o resultado que foi? O que foi? Foi o seguinte, não gostaram. Deu negativo essa máquina. A máquina funcionou perfeitamente, mas elas não gostaram. Porque elas querem coisas naturais, não querem nada artificial. Pensou que fosse uma armadilha. Isso aí colocou medo. Depois que eu coloquei a máquina, eu notei que muitas passaram longe e ficaram desconfiadas. No mesmo dia de madrugada eu levantei, tirei a máquina e coloquei açúcar. E elas começaram a vir normalmente. Então, daí, quando eu coloquei açúcar na mesa, começaram a vir várias. Então eu vou mostrar uns vídeos para vocês como que ficaram elas passando aqui na periferia e muito perto da câmera com açúcar na mesa. Eu nem vou colocar os filmes filmados da máquina, porque elas nem apareceram. Elas sumiram quando eu pus a máquina. Ficaram com medo. Agora eu vou mostrar para vocês os filmes. Então,
Agora vou mostrar para vocês a reação delas quando eu coloquei pimenta na mesa. Elas não esperavam por isso. Então elas deram uma viravolta no ar e foram embora. E ficaram meio desconfiadas. Fazendo alguns testes, eu fui mudando a câmera de lugar para ver qual que era o melhor ângulo e posição para filmar elas. Inclusive tem alguns vídeos que eu coloquei até uma cartolina preta colocada na geladeira, colada na geladeira. Porque o fundo estava branco e elas são branquinhas, porque são elétricas. E não estava dando para ver. Eu coloquei uma cartolina preta na geladeira, que eu coloquei sal na mesa. Elas pensaram que era açúcar. Chegaram perto. Vocês vão ver a freada que elas deram no ar. Porque a reação é sal. E voltaram correndo. E ficaram sem aparecer algumas horas. Coloquei a câmera em cima da mesa, em outro ângulo, para verificar as coisas. E vocês vão ver que elas começam a sair de dentro do armário da pia. Porque está cheio de alumínio lá dentro. E começaram a entrar e sair de um outro móvel da cozinha, onde também contém muitos alumínios. Folhas de alumínio, aquele alumínio que põe em cima do fogão para você cozinhar. Depois do fogão limpo, você põe aquela folha de alumínio. Aquela folha de alumínio, ela brilha muito e é fininha. É o que elas adoram mais. Gente, esses foram os vídeos que aconteceram aqui em casa. Logo no começo, mostrando para todo mundo, muitos começaram a dizer que era gafanhotos, que era mariposa. Cabe vocês a ver o que seria. Eu estou mostrando o que a câmera capturou e o que está acontecendo aqui. Gente, eu comecei a olhar muitos sites e vi que o pessoal coloca muito misticismo. Na minha opinião, tudo isso é besteira. Eles começam a falar de simpatia, de colocar rosas, de colocar as coisas. Na realidade, isso aí é mais uma ciência. E eu parti para a parte física e eletrônica das coisas. Eu quis saber o porquê. Apesar que aqui em casa, se fosse falar disso aí, de um ambiente bom, aqui em casa, a gente não fala besteira. Vivemos sempre alegre, brincando. Então, quer dizer, não é um ambiente pesado. Talvez isso fez com que elas se aproximassem mais, por não ser um ambiente hostil. E saber também que nunca eu iria capturar elas. Gente, esse foi os vídeos que eu passei para vocês. Se vocês gostaram do vídeo, vocês dão um ok, se inscrevam aí embaixo e deem a sua opinião, que é muito importante. E eu vou deixar aqui em cima marcado o vídeo anterior, se vocês não assistiram. Tá bom? Até lá, tchau.